assim a palavra de Deus: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? E respondeu: não sei. Até aqui, queridos, versículo 12, aí o texto que nós olharemos nessa noite. Queria convidar os irmãos mais uma vez a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe mais uma vez nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos suplicar ao Senhor, Deus, a Tua bênção, a Tua misericórdia, porque estamos diante da Tua palavra, Senhor, Tua palavra lida, e que ela possa, ó Deus, falar aos nossos corações de maneira profunda, possa nos alimentar e nos edificar ricamente. Senhor, nós te pedimos essas coisas, Senhor, porque nós entendemos que a Tua palavra é o verdadeiro alimento para a nossa vida. É pela Tua palavra, Senhor, que nós somos edificados, pela Tua palavra que nós somos fortalecidos. Senhor, e nós rogamos a Ti nessa noite, que pela Tua palavra, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações e nos abençoe rica e abundantemente. É o que nós te pedimos, Senhor, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador amado. Assim nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem, queridos. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós olharemos ainda durante a exposição aqui, alguns textos com os irmãos. Queridos, João, ele narra aqui, nesse capítulo 9, se os irmãos olharem e prestarem atenção um pouquinho no capítulo, os irmãos verão que todo o capítulo ele tem como objetivo narrar uma história. João ocupa basicamente todo esse trecho aqui para falar a respeito da cura de um homem cego de nascença. E aqui, João ele vai se utilizar de 5 blocos de diálogos que vão aparecer ao longo do texto, aí, à medida que nós formos olhando durante as semanas seguintes. Ele usa essas divisões para narrar a história, delineando em cada momento aqui encontrado no texto bíblico, nesses blocos, algumas perguntas que vão servir como divisores aqui para a gente. O que João está nos apresentando aqui, meus irmãos, é mais uma controvérsia entre Jesus e os fariseus por causa do sábado, da guarda do sábado ou a não observância do sábado, porque Jesus, os irmãos verão aqui, ele fez essa cura de um homem cego de nascença exatamente num dia de sábado. E João, então, ele vai, através dessa narrativa aqui, desse conto, mostrando essa história, como é que isso se desenvolveu, como é que isso aconteceu. O objetivo de João aqui, narrando essa história para nós, queridos, é juntar, agrupando todos esses diálogos que aparecem aqui no nosso texto do capítulo 9, para nos apresentar uma verdade.
uma verdade que claramente ela é observada aqui à medida que nós vamos seguindo a nossa leitura aqui. O que João pretende nos mostrar é que enquanto alguns têm os seus olhos abertos por aquele que é, como nós vimos no capítulo anterior, a luz do mundo, outros, por sua vez, se tornam cada vez mais cegos, endurecidos, fechados em seu entendimento. São pessoas que estão em trevas, estão em cegueira espiritual. E esse é o pior tipo de cegueira. É aquela cegueira que está no interior do homem. É a cegueira espiritual, que não faz o homem contemplar e enxergar as realidades espirituais ou a condição espiritual em que está a sua vida. Apesar da cegueira física, ela trazer sofrimento, e nós podemos observar isso aqui na história, que João narra aqui desse cego, apesar dessa cegueira ela trazer limitações, sofrimentos, estes sofrimentos causados ou advindos dessa cegueira física são passageiros, são efêmeros, eles se vão. Nós não diminuímos o sofrimento que esse problema traz para aquele que possui nesta vida. Mas, de certa forma, nós podemos olhar para esses males, esses sofrimentos que acometem o homem, e nós entendemos que eles, de certa forma, são passageiros. Eles afetam a nossa vida apenas aqui. Mas a cegueira espiritual, queridos, ela, por sua vez, não nos traz apenas implicações acerca dessa vida. A cegueira espiritual, ela traz prejuízos não apenas terrenos que existem, mas também eternos. São danos eternos que aparecem na vida daquele que a possui. O que João procura nos mostrar aqui, queridos, nesse breve resumo que eu gostaria de fazer para os irmãos, é que este homem que nasceu cego, tem um encontro com Jesus, ele é curado, a sua vista, a vista lhe é dada, e a cada vez mais, ou a cada momento que o texto vai caminhando aqui, ele passa a ver e conhecer que Jesus é o Messias enviado por Deus. Enquanto aqueles homens, os fariseus, aqueles que interpelam Jesus e o próprio cego, eles estão ficando cada vez mais cegos. João está procurando fazer aqui um contraste de um homem que nasce cego, ao se encontrar com Jesus, recebe visão física e espiritual, e por outro lado, João nos mostra aqueles que se diziam capazes de compreender o que é a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, mas estão cegos. E vão ficar cada vez mais cegos ao decorrer da história aqui. Então, o texto vai caminhar, nós veremos isso aqui em todo o capítulo 9, ao longo dos próximos domingos que nós olharemos ainda para esse texto. E enquanto o texto vai caminhando, João, na sua narrativa aqui, ele vai progredindo e nos mostrar como os olhos do cego vão se tornando cada vez mais abertos e dos fariseus, que são seus oponentes, se tornam cada vez mais e mais cegos. Se os irmãos olharem aí no capítulo 9, eu vou apontar para os irmãos o verso 39, os irmãos verão esta realidade presente, que será contada um pouco mais adiante. Jesus diz assim, olha, o verso 39, escrito no Evangelho de João, diz, Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Essa aqui, queridos, esse é o ponto em que João está querendo nos mostrar aqui o que está acontecendo. Aquele homem que estava numa condição terrível, recebe visão, ele conhece a Cristo e os outros ficam cada vez mais endurecidos, mais cegos. Eles sofrem um juízo maior em suas vidas. Então, esse é o objetivo de João, queridos, que nós veremos aqui nesses blocos que são apresentados no texto. Agora, inevitavelmente,
o texto vai nos levar a considerarmos, a olharmos para a passagem de hoje, para o sofrimento humano, inevitavelmente. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós devemos entender que o sofrimento faz parte da vida aqui nesse mundo. E isso, para alguns, pode ser algo bem difícil de ser considerado, porque há uma tensão aqui entre o sofrimento humano e o poder de Deus, e a soberania de Deus. O capítulo, portanto, aqui, e basicamente o texto que nós veremos aqui, o trecho que lemos com os irmãos, ele vai nos mostrar o que a gente chama na teologia, também no conceito filosófico, de teodiceia. Como é que pode um Deus onipotente, um Deus que é todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que é benevolente, permitir o mal existir no mundo e o sofrimento na vida das pessoas? Será que não há aqui uma incoerência? Como é que o sofrimento pode andar junto se quem controla todas as coisas e quem governa todas as coisas, estabelece todas as coisas, é o próprio Deus? Isso muitas das vezes gera essa tensão. E nós nos debruçamos sobre uma história como essa aqui, como nós veremos ainda, e nós ficamos pensando nisso. Poxa, como é que pode essas coisas acontecerem? Bem, hoje nós veremos a primeira parte dessa história narrada por João. E o título desse sermão, que eu vou usar ao longo de todo o capítulo 9, é Cego para a Glória de Deus. E aqui nós já percebemos a tensão presente no texto, porque é exatamente isso que João procura destacar aqui enquanto ele narra esse episódio de cura desse homem. Nós veremos aqui, então, portanto, a primeira parte dessa história narrada por João. Olharemos aí, embora tenhamos lido até o versículo 12, que já compreende, a partir aí do versículo 8, a 12, a segunda divisão do nosso texto, nós veremos aqui até o versículo 7 hoje, o que nós aprendemos desse início da narrativa de João aqui no capítulo 9. Nós veremos, primeiro, o questionamento dos discípulos sobre a condição daquele homem. Em seguida, nós veremos a resposta que Jesus dá à mente modelada dos seus discípulos pela cultura do momento. Ele dá uma resposta que procura modelar e transformar a forma de pensar dos seus discípulos. Depois, nós veremos ainda a forma inusitada como Jesus ele trabalha para curar aquele homem cego de nascença. E, por último, a obediência do cego à ordem de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para esses 7 primeiros versos do capítulo 9, nós podemos observar essas realidades aqui de forma muito tranquila e muito clara. Então, vejamos aí, deixe a sua Bíblia aberta. O texto vai nos apresentar aqui, queridos, os discípulos mais uma vez na cena. Se os irmãos estão atentos na série expositiva, vão ver que os discípulos desapareceram um pouquinho do sermão aos domingos aqui com vocês, pelo menos desde o capítulo 7, no verso 3, que eles não são mencionados. Eles estão lá escondidos e agora eles reaparecem na história. Eles surgem na história e de uma maneira inusitada, porque eles chegam perguntando para Jesus. Jesus está caminhando e eles encontram ali um homem que era cego de nascença. Nasceu cego. Nós não sabemos quantos anos esse homem tinha aqui, o texto não fala nada a respeito disso, mas nos parece aqui que já era uma pessoa de uma certa idade. Já tinha, veremos lá na frente, condições de responder por si só. Já tinha idade para se tornar ali, no meio da sociedade, alguém responsável pelos seus atos. Então, embora o texto não diga quanto tempo esse homem tenha passado com a cegueira, mas é certo que ele já havia vivido um bom tempo, um bom período da sua vida.
E quando Jesus passa por ali e vê aquele homem, talvez na proximidade do templo ali, onde era mais fácil você mendigar, pedir esmolas, ajuda, o coração das pessoas talvez esteja mais sensível, né? Para os apelos, as súplicas. Os discípulos, ao observarem aquele homem cego, eles se dirigem para Jesus com uma pergunta. E agora aqui nós veremos os discípulos perguntando. Nós veremos o que os discípulos perguntam. Nós veremos na semana que vem, se Deus nos permitir, o que os vizinhos e amigos daquele homem perguntam. Depois nós veremos o que os fariseus perguntam, e são muitas perguntas que surgem. Já no finalzinho nós veremos Jesus perguntando. E mais uma vez, os fariseus fazendo uma outra pergunta. Então o texto ele vai caminhando assim. E a primeira pergunta que aparece aqui para nós é a pergunta dos discípulos, que estão lá sumidos e retornam. E aparecem de novo na cena. E eles perguntam para Jesus a respeito da condição daquele homem, dizendo: Jesus, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego, como ele nasceu? Ele ou seus pais? É uma pergunta inusitada, né? É uma pergunta, queridos, que revela um pouco da visão presente do judaísmo daquela época. Na cabeça dos judeus e dos discípulos ali, eles entendiam que esse tipo de sofrimento, uma deformidade física aqui que ele estava padecendo, era resultado de um pecado. Um pecado ou dele ou dos seus pais. E em nenhum momento, queridos, a Bíblia nos ensina que as coisas funcionam assim. Se os irmãos olharem o livro de Jó, eu acredito que todos já leram aqui, os irmãos perceberão ali que o livro de Jó nos dá uma possibilidade teológica de conciliar o sofrimento e o intenso sofrimento a uma pessoa que é justa e inocente. Jó padeceu assim. Ele enfrentou esta realidade. Então, quando nós olhamos para os ensinamentos bíblicos, nós percebemos que essa visão dos discípulos aqui, ela está, de certa forma, desconectada com o que a palavra nos ensina. Deus pode, muitas das vezes, permitir e até ordenar o sofrimento vir sobre um justo, porque ele tem seus propósitos profundos que nós não conhecemos. Como acontece exatamente aqui no texto dessa noite que nós acabamos de ler. Esses homens, ao perguntarem, Jesus, quem pecou? Eles estavam imediatamente fazendo essa associação. Ele está assim porque ele pecou ou seus pais. Agora a pergunta é, se ele já nasceu cego, quando foi que ele pecou? É intrigante isso, né? Os discípulos sabiam que ele tinha nascido cego. E eles perguntam, será que ele pecou para receber essa punição? Aí nós ficamos perguntando, né, como é que uma pessoa consegue pecar antes de nascer? Será que os discípulos estavam aqui defendendo talvez uma espécie de reencarnação? Uma doutrina de reencarnação? Nós sabemos que não é isso, né? Não está se falando aqui de uma punição por aquilo que você fez numa vida passada, porque isso não existe. Mas isso deixa a gente um pouco intrigado, né? Alguns tentam olhar para esta fala dos discípulos, esse entendimento aqui presente no meio dos judeus naquela época, dizendo, olha, Deus puniu esse rapaz, fazendo-o nascer assim, com essa deficiência, essa deformidade, porque Deus, na eternidade, ou na sua onisciência, ele anteviu, ele previu que aquele homem iria pecar e então previamente já lançou sobre ele uma enfermidade assim. O que vocês acham? Será que isso tem alguma base bíblica para a gente pensar dessa forma? É claro que não. A ideia não é essa. Inclusive, os judeus chegavam a pensar isso. Isso aqui estava muito presente também
na cabeça de alguns judeus ali do primeiro século. Por exemplo, os judeus justificavam o pecado de Esaú e a sua rejeição no ventre da sua mãe, porque ele tentou matar seu irmão Jacó ali no ventre. Briga. Então, na cabeça deles funcionava assim. Esaú pecou no ventre da mãe ao tentar matar o seu irmão. Né? Não dá para nós, queridos, nos unirmos a essa teologia aqui, porque não é isso que o texto nos mostra. Não é assim. O que está acontecendo aqui, queridos, é que esse homem está padecendo de um sofrimento, de um mal. Ele está sofrendo por causa da sua cegueira, e nós sabemos que, embora o sofrimento, a dor, a doença, a morte tenham vindo ao mundo e tenha vindo a nós basicamente como resultado do pecado de Adão, da queda de Adão, pensar como esses discípulos estavam pensando aqui não é uma visão correta, não é verdade? Ele não está ali padecendo por causa de um pecado que foi herdado dos seus pais e nem dele, porque ainda eram um não nascido no ventre da sua mãe. Se os irmãos olharem, tem um texto na Bíblia, Lucas, no capítulo 13, a gente percebe um pouco essa mentalidade. Se os irmãos olharem aí, Lucas capítulo 13, nos 5 primeiros versos do Evangelho de Lucas, nós vamos enxergar essa mentalidade também presente. Numa outra ocasião, como os discípulos, como a mente de um judeu daquela época pensava. Acharam aí? Evangelho de Lucas, nós vamos sair um pouquinho de João aqui, mas só para que nós possamos entender um pouco, não do texto em si, de João, mas para que possamos entender a mentalidade presente naquela época. E por que os discípulos falaram isso? Acharam aí? Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então veja como a mentalidade desses homens funcionava, né? Aqui Jesus conta duas histórias, dois fatos que a gente não tem nenhum registro, não temos a condição de olhar para eles historicamente. O que aconteceu? Quando foi essa situação? O que aconteceu de fato ali? Nós não temos elementos para alcançarmos um entendimento maior sobre esses episódios. Mas o que estava na mente daquelas pessoas? Olha, se essas coisas aconteceram a eles, é porque eles têm pecado muito grande dentro deles. Vocês já viram isso? Pessoas falando assim, isso está acontecendo com fulano porque ele é um grande pecador. Porque, olha, ele pecou de uma forma muito grave. Então, Deus está punindo ele porque ele fez coisa terrível. Queridos, Jesus diz o quê? Vocês pensam que vocês são melhores do que eles, do que aqueles? De forma alguma. Estão na mesma condição. Veja como a mente desses homens funcionavam aqui, né? E isso, queridos, acontece porque a mente humana, ela procura, de alguma forma, buscar respostas para o sofrimento. A mente humana, ela diante da dor, diante do sofrimento, da falta de explicação para algumas situações na vida, principalmente que envolvem dor, sofrimento e o próprio mal em si, leva a pessoa a tentar impor ou colocar a culpa
de certas situações de sofrimento da vida de um indivíduo, nele mesmo, ou em algumas circunstâncias, de maneira que exclua a ação soberana de Deus daquela realidade que está sendo passada ali. Não vamos atribuir isso a Deus. Não vamos dizer que este homem está cego porque Deus quis que ele ficasse cego. Não, jamais. Na cabeça desses homens, a causa daquela cegueira, daquele sofrimento, de qualquer sofrimento humano, se resume em pecado. Você pecou, então você está pagando agora por aquilo que você fez. Então essa é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus, uma pergunta estranha, mas que, de uma certa forma, ela acolhe em nossos corações um pouco desse pensamento também. Nós temos a dificuldade, às vezes, de abordar o sofrimento de alguém que nós encontramos e falar abertamente para a pessoa: você está sofrendo isso, você nasceu assim, você está com essa doença, esse sofrimento, porque você está com pecado. Mas, às vezes, lá dentro da cabeça, né, a gente tenta conciliar essa realidade. E é exatamente isso que os discípulos estão fazendo. Agora, o que nós encontramos no texto? O texto vai prosseguir aí, os versículos 3 e 4. Nós veremos a resposta de Jesus. Jesus, ele diz para os seus discípulos: nem ele pecou, nem os pais dele. Pronto, né? Resolveu o problema. Olha, a resposta de vocês aqui é essa: não, o pecado não é dele e nem dos pais. Na verdade, queridos, Jesus nem menciona aqui que a causa daquela cegueira era pecado. O que ele diz aí no texto? O texto prossegue dizendo: mas isso aconteceu para que nele se manifestem o quê? As obras de Deus. Jesus não diz para os discípulos que o pecado era dele, dos pais, que aquela doença fosse fruto de um pecado pessoal ou dos pais dele, ou até mesmo de Adão. É interessante que Jesus nem cita aqui Adão, ele não está preocupado com isso, em querer justificar a questão do pecado. Mas uma coisa a gente precisa entender aqui: o que Jesus não está dizendo com essas palavras. Jesus não está afirmando que esse homem não é um pecador, que não tenha pecados. O que Jesus está mostrando é que a condição dele está assim, é essa, não como resultado de um pecado pessoal ou pecado de alguém, do pai dele ou até mesmo de Adão. Jesus não entra nem nesse assunto. Mas ele diz: olha, isso aconteceu para que nele se manifestem o quê? As obras de Deus. É difícil a gente ouvir uma frase assim. Vocês lembram do paralítico do tanque de Betesda? Quantos anos ele estava lá? Quem lembra aí? Peguei vocês? 38 anos, né? 38 anos. Todo mundo fez assim, acertou. 38 anos. Você lembra o que Jesus falou? Eu estou exigindo muito de você, né? Você lembra o que Jesus falou para esse homem depois, que encontrou com ele? Quem lembra? Lembra? Jesus falou algo para ele. Jesus disse: olha, não peques mais para que não te suceda o quê? Coisa pior. O que isso nos faz pensar com as palavras de Jesus? Que aquele homem tornou-se paralítico ao longo da sua história por alguma situação que ele fez, de alguma ação, que o deixou naquela condição. E Jesus liga isso ao pecado. O que foi, pastor? Não sei, a gente não sabe. Jesus simplesmente fala: não peques mais para que não aconteça coisa pior. O que pode ser pior do que você ficar 38 anos paralítico? Jesus disse: olha, não peques mais. Aí nós ligamos uma coisa com a outra, né? Mas aqui, queridos, Jesus não dá nenhum sinal, pelo contrário, ele até corrige a mente dos discípulos, dizendo: essa enfermidade não é fruto de pecado.
que Jesus está mostrando aqui, que essa anomalia, essa deformidade aqui, deficiência que esse homem possuía, tinha também um propósito. Qual o propósito? Dar glória a Deus. A questão não era por que ele está assim, mas Jesus respondendo para eles, o que nós podemos fazer por eles? Porque o texto segue dizendo, né, nós temos que trabalhar enquanto é dia. Enquanto eu estou no mundo, a luz está com vocês. Vamos trabalhar. Eu não posso olhar para aquele que está nessa condição, julgando e simplesmente tirando conclusões. Nós precisamos ir lá e fazer alguma coisa por esse homem. Mas aqui, queridos, nas palavras de Jesus, nós encontramos um tom duro. Se os irmãos pensam aí, já observaram o texto, perceberam que isso pode ser muito duro chegar a um entendimento como esse. Porque essa condição aqui é de muito sofrimento, irmãos. Não é verdade? Você já imaginou as limitações de uma cegueira? Você já imaginou uma pessoa doente, enferma por muitos anos, carregando uma mesma enfermidade? Quantas dores, quantos sofrimentos, quantas angústias, quantas privações. Você deve conhecer pessoas assim. Já deve ter conhecido, ou talvez você enfrenta um drama na sua própria família, entre os seus conhecidos. Pessoas que sofrem demais, padecem demais por causa de enfermidades, aflições. Esse homem nasceu cego. E o que assusta aqui é que ele poderia ter nascido saudável, mas não nasceu. E a resposta que Jesus dá para essa condição é que ele nasceu assim para que Deus seja glorificado através da cura que Jesus iria realizar e realizou nele ali, naquele momento. Você percebe, queridos, como há uma tensão aqui? O Deus Todo-Poderoso, que conhece tudo, sabe tudo, pode tudo, ele poderia ter feito aquele homem nascer cego e ter desfrutado de uma infância tranquila, feliz, visto o mundo, provado um pouco da vida, mas ele ficou ali sofrendo, mendigando, padecendo. Qual o propósito disso? Por isso que as pessoas entram, né, nessa tensão, nessa crise, dizendo, como é que pode Deus ser um Deus todo-poderoso, ser bom e deixar isso acontecer? Como é que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Como é que Deus permitiu essa situação acontecer? Ou ordenou que isso acontecesse? É difícil a gente responder questões assim, não é verdade? É difícil. É difícil olhar para um cego e imaginar todas as privações que ele passou ao longo de toda a sua vida, e Jesus agora fala assim, não, ele está assim porque eu quis que ele nascesse assim. Ele está assim porque eu preparei-o para esse exato momento, para esse encontro agora, para esse momento. 30 anos depois, 40 anos depois, não sabemos. Muitos anos se passaram. E agora esse homem está ali, Jesus diante dele, os discípulos perguntando, né? E Jesus dá uma resposta inesperada. A glória de Deus vai se manifestar nele. A gente olha para alguns textos na Bíblia, a gente fica se perguntando, né? Por quê? Por que isso, meu Deus? Por que essas coisas acontecem aqui? Por que essas realidades estão presentes aqui? Por que Deus permite algumas coisas como essas aqui acontecerem? Bem, nós podemos olhar por outra ótica, queridos. Eu sei que o sofrimento é presente, existe, é grande, mas nós podemos olhar para esse texto e perguntar assim, né? Quantas pessoas será que já não foram abençoadas ao lerem esse texto e se converteram ao Evangelho com o testemunho proveniente dessa passagem? Quantas pessoas não já receberam consolo de Deus ao olharem para esta passagem aqui e perceberem o cuidado de Deus sobre suas vidas? Não é verdade? A história do cristianismo nos apresenta alguns exemplos.
Há algumas canções que a gente canta aqui, pelo menos há 2 canções, que os irmãos já devem se lembrar. Uma muito bonita, chamada Que Segurança. Lembra dela? Que segurança sou de Jesus. Lembra dessa música? Bonita, não é? Você sabe quem escreveu essa canção? Foi uma irmã em Cristo que nasceu cega. Ela escreveu mais de 8.000 canções. Passou sua vida inteira cega, carregando sofrimento. Morreu bem idosa já. Nunca pôde ver a luz do sol. Nunca pôde ver o rosto dos seus pais, que inclusive morreram quando ela ainda era bem jovem. Ela padeceu... Opa! A voz de trovão, né, irmão? Ela padeceu desse sofrimento a vida inteira, irmãos. Você já ouviu aquela canção Aos Pés da Cruz? Já ouviu? Quero estar aos pés da cruz, onde rica fonte. Linda canção. Essa mesma irmã escreveu, compôs esses hinos ao Senhor. E ela dizia, a história conta que ela pedia uma coisa a Jesus. Ela dizia, Jesus, eu nunca vi o rosto de ninguém, mas o primeiro rosto que eu quero ver na minha vida é o rosto do meu Salvador, quando eu entrar no céu. A história desta mulher, querido, dessa irmã em Cristo, ela nos traz imensas lições, profundas lições. Não foi curada por Jesus. Jesus poderia tê-la feito nascer completamente saudável. Jesus poderia ter dado a ela uma vida confortável, mas não a deu. Não ofereceu a ela isso. Ela passou a vida inteira e Jesus nunca apareceu perto dela como apareceu para esse cego aqui e tocou nos seus olhos com lodo e mandou ela se lavar. Ela nunca enxergou. Mas ela pôde ter o consolo de saber que Deus está no controle de todas as coisas e cuida da sua vida. Não é? Então, esse testemunho aqui que nós olhamos, não só dessa irmã, Fanny Crosby, o nome dela, depois se os irmãos quiserem pesquisar as outras músicas que ela compôs, né, são muitas, como eu falei aqui. Dentre tantos outros testemunhos, inclusive do texto aqui, nos faz pensar nisso, né? Que Deus, ao permitir isso acontecer ou causar essas coisas, tinha um propósito. Qual o propósito? Levar aquele homem a conhecer o Salvador dele, salvá-lo da condenação eterna e alimentar o seu povo, alimentar a sua igreja ao longo das gerações vindouras, como hoje nós estamos fazendo aqui, 2000 anos depois, contando essa história, sendo edificados por ela. Quantas vidas foram alcançadas por Jesus com o testemunho desse cego aqui, que nem nome tem aqui no nosso texto, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Bem, o texto vai seguir, irmãos, e nós veremos aí nos versos 6 e na primeira parte do versículo 7 agora, como é que Jesus curou esse homem, né? De forma inusitada. Ele age de forma até perturbadora para os nossos escrúpulos modernos, né? Jesus, ele cospe, faz saliva ali no chão com lodo, né? Com pó da terra, e esfrega aquele lodo, aquela lama que ele fez, nos olhos do cego. A gente olha para isso e fala, meu Deus, Jesus precisava fazer isso, gente? Por que Jesus fez isso? Não sei. Muitas tentativas já foram feitas de responder essa pergunta. Por que Jesus passou o lodo, cuspiu? Teve um outro caso do cego, que ele cuspiu no rosto do cego, nos olhos do cego, e o curou também. Por que Jesus fez isso, gente? Ele poderia simplesmente ordenar. Ele é o que dá vida. Ele criou aquele homem. Ele poderia fazer de todas as formas mais tranquilas, né? Para os nossos escrúpulos hoje, mas ele não fez. Alguns acreditam que
Jesus aqui está estimulando a fé daquele homem no ato de passar o lodo no seu rosto, nos seus olhos e mandá-lo ao tanque para se lavar, né? Alguns olham para esse texto e falam assim, Jesus estava ali, como ele fez o homem do pó da terra, estava reconstruindo os olhos daquele, ou construindo, né? Os olhos daquele homem ao passar ali. Nós não sabemos, irmãos. Mas Jesus faz isso e o manda lhe dar uma ordem para que ele fosse ao tanque de Siloé, que significa enviado. E ali ele fosse se lavar. Isso nos lembra muito a história de Naamã, né? O sírio, que também recebeu uma ordem para entrar no Jordão, né? No rio, vai ficar curado da sua lepra. Que retrucou, né? A princípio disse, não vou, se não fossem os soldados lá para dar uma força para ele, falou, rapaz, você já chegou até aqui, não pediu nada demais, né? Mas esse cego, ele não questiona, pelo contrário, e aqui nós entramos no último ponto aqui, é a sua obediência. Ele obedece à voz de Jesus, ele obedece o comando de Jesus. Jesus dá uma tarefa para ele, né? Você vai ter que andar até o tanque de Siloé, não sabemos se era longe, se era perto. O camarada era cego, Jesus poderia facilitar a vida dele, né? Dizendo, não, vou curar aqui mesmo, mais rápido. Por que Jesus faz essas coisas? Nós não sabemos, irmãos. Mas o que nós vemos aqui? Uma obediência inquestionável ao mandamento de Jesus. E ele vai, e diz o texto, que apesar de cego, de limitado às circunstâncias, ele obedece à palavra de Cristo, ele obedece à palavra de Jesus. E o que acontece? Ele é curado. Como ele volta? Cego, tropeçando, tateando ali, com a bengala na mão. Naquela época não era bengala, né? É assim que ele volta? Ele volta completamente curado, milagrosamente curado. Um período intenso de sofrimento se encerrou para aquele homem, porque Jesus passou por ali e o curou de forma maravilhosa. Gente, o que a gente aprende num texto como esse? A primeira realidade que eu queria apontar para os irmãos aqui é que, de forma inevitável, nós teremos e temos que lidar com situações de sofrimento na nossa vida. Tensões em relação a sofrimentos neste mundo quebrado pelo pecado. A gente vai ter que lidar sempre com isso. Por que isso acontece? Por que Deus permitiu? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que essa doença? Por que esse fracasso? Por que essa perda? Nós não sabemos, irmãos. Nós não temos respostas para tudo. Mas o que o texto nos ensina? A confiarmos na soberania de Deus. A confiarmos no cuidado de Deus. Deus conhece cada situação que nós enfrentamos, queridos. Deus conhece cada sofrimento pelo qual nós passamos e Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da história, está no controle da sua vida. E tudo que nos acontece, até as coisas ruins, até os momentos tristes e difíceis, calamidades, servem em última instância para dar glória a quem? A Deus. Sempre dar glória a Deus. Deus é glorificado até num cego de nascença, no sofrimento. A gente não entende por quê. Senhor, por quê? Talvez você tenha aí seus dramas. E você fique pensando, Deus, por quê? O Senhor não é Deus? Você já fez essa pergunta para Deus alguma vez? O Senhor não é Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Por que minha vida está assim tão difícil? O Senhor não é Deus? O Senhor não curou? Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não faz isso, aquilo? Por que o Senhor não me responde? Gente, nós temos que lidar com essas situações, são inevitáveis. E essas coisas fazem parte da vida humana. Mas nós devemos entender que tudo tem um propósito de Deus, queridos. Um propósito estabelecido por Deus, que é dar glória ao seu próprio nome. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem, meus irmãos? Glorificar a Deus em tudo e desfrutar dele em todas as coisas, durante toda a nossa vida. Esse é o nosso objetivo.
Então, tudo é para a glória de Deus. Uma outra realidade que a gente aprende nesse texto aqui, queridos, é como nós somos afetados pela cultura ao nosso redor. Você percebe isso? Onde é que a gente vê essa realidade? Nos discípulos. A cabeça dos discípulos, a mentalidade dos discípulos era uma só. Isso está acontecendo por causa daquilo. E era assim que todo mundo pensava. Eles eram fortemente afetados pelo pensamento, pela cosmovisão daquelas pessoas ao seu redor. E nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos, porque nós temos, você, um cristão, eu, nós como cristãos, nós temos que olhar para o mundo com os óculos da palavra de Deus, sob a ótica da palavra de Deus. Eu não posso olhar para o mundo sob a perspectiva mundana, racional, da filosofia desse mundo. Eu olho para o mundo através dessas lentes aqui da palavra de Deus. E isso é que o texto nos mostra. Há uma outra aplicação que a gente pode tirar aqui, é que Deus pode usar coisas comuns e inusitadas para nos fazer o bem, né? Há limites para Deus, irmãos? Não, às vezes a gente fica esperando Deus agir de uma forma e Deus age de outra. Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas e Ele faz como Ele quer. Então não espere que Deus te responda da sua maneira, como você imagina que Ele deva responder. A coisa mais sensata a fazer nesses momentos é confiar em Deus e obedecer a sua palavra, contar com a sua sabedoria e consagrar a Deus e colocar diante de Deus a nossa confiança e esperar nele. Em último, não menos importante, é que nós aprendemos, olhando para esse texto, é que todo sofrimento, em última análise, meus irmãos, ele é fruto da queda do homem. Jesus não toca nesse assunto. Como eu falei para os irmãos, Jesus não busca aqui um culpado. Jesus não culpa aquele homem, seus pais, nem Adão. Mas nós sabemos que todo sofrimento que nós vivemos é fruto do pecado. O pecado, queridos, ele afetou toda a esfera humana. Ele afetou toda a criação. Todos nós, todo ser vivo, tudo foi afetado por causa do pecado de Adão. E nós devemos considerar isso de forma bem firme, com bastante entendimento. Agora, o que a Bíblia diz a respeito dessa realidade? É que um dia isso vai cessar, né? Um dia o sofrimento vai acabar. Não, não vai? Vai. O sofrimento vai cessar para todos aqueles que creram em Jesus. Agora, a realidade oposta é que para aqueles que não creem, ele só aumenta. Os sofrimentos dessa vida são passageiros, irmãos. Ele pode durar, como durou na vida da irmã Fanny Crosby, 80 e tantos anos. Pode durar uma vida inteira, sem um momento de tranquilidade e paz. Mas um dia ele acaba. Ele vai embora. Quando você crê em Jesus, o sofrimento que você vive nessa vida, ele pode até perdurar até o dia da sua morte. Você vai enfrentar ainda lutas e dificuldades, mas um dia ele vai acabar, não vai? A Bíblia diz que naquele lugar para onde nós iremos, estaremos com o Senhor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima. Ninguém é cego lá, né? Ninguém é deficiente lá. Ninguém chora naquele lugar. Ninguém se entristece naquele lugar. Não há alegria, pelo contrário, não há tristeza, né? Há alegria e gozo eterno. Agora, e para o ímpio, e para os descrentes? Para o descrente há alegria? Eu costumo dizer que esse mundo, essa vida aqui, essa realidade aqui na vida do descrente é o paraíso que ele tem. O único paraíso que o descrente vai desfrutar é aqui, essa vida. É essa vida. Porque quando ele morre, ou morrendo nos seus pecados, não crendo em Jesus, se ele morrer cego, sem enxergar a luz do mundo, se ele não confessar a Cristo,
Ele pode ter tido uma vida maravilhosa nesse mundo, mas quando ele fechar os olhos aqui, ele vai abrir os olhos no local de tormento eterno, sem fim. Um sofrimento que nunca se acaba. A cura, meus irmãos, da cegueira desse homem aqui não foi o maior milagre. É um grande milagre? Meu Deus. Senhor, quem não quer, né? Quem não gostaria? Ah, Senhor. Oh, Deus, traga alívio para os meus sofrimentos. Esse homem recebeu a cura da sua cegueira, mas o maior milagre que ele recebeu, na verdade aqui, foi a fé que Deus deu ao coração dele para crer em Jesus. Porque nós veremos lá no finalzinho, na sequência dessa mensagem, que este homem se encontrou com Jesus mais uma vez. E aí quem faz a pergunta não é o discípulo, não é o fariseu, não é o vizinho. Quem faz a pergunta é quem? É Jesus. E Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Você crê? E qual é a resposta que ele vai dar? Qual a resposta que ele deu no texto? Quem é, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: sou eu mesmo. Eu que falo com você. E a atitude daquele homem foi o quê? Prostrar diante de Jesus a sua vida e o adorar. Reconhecer que Ele é o seu Deus, que Ele é o Senhor da sua vida. Esse é o maior milagre, irmãos. O maior milagre que a gente pode ter não é a cura de uma doença, a restauração no casamento, de uma situação perdida, de um trabalho que se foi, a empresa que faliu. O maior milagre que a gente pode receber é a vida eterna, é a fé na pessoa de Cristo Jesus, porque a coisa mais difícil de acontecer não é um cego enxergar, é um coração incrédulo crer. E para isso é necessário que o Senhor trabalhe naquele coração. Amém? Vamos orar e vamos colocar diante de Deus nossas vidas e sujeitar a Ele nossos pensamentos e pedir que Ele nos abençoe